Senhor meu Pai, Senhor, estamos prontos para ouvir a Tua voz. Continue falando conosco nesta manhã, derramando sobre cada um de nós, Senhor, a Tua unção. Senhor, nos dê capacidade de entendimento, fala o nosso coração, nos mostra, Senhor, nos direciona. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo 10 e de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel. Amém? Podeis tomar assento. Diz a palavra que cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Davi, ele queria e ele tinha em seu coração agradar a Deus. O seu maior projeto era construir um palácio para Deus. O que Davi sempre sonhou era construir um palácio para Deus. Mas ele agora, sendo constituído rei de todo Israel, depois de tantas lutas, de tanto tempo esperando, ele agora vai ser construído para ele a sua própria casa. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi, e enviou a madeira de cedro. Enviou a Davi uma madeira de cedro para que fosse feita a sua casa. Cedro é uma árvore sagrada do Líbano, e 85 vezes ela é citada, 85 vezes é citada na Bíblia, cantada por poetas, por profetas e por historiadores. O seu habitat está a quase 2.000 metros de altitude. Ela é uma árvore que o seu habitat é 2.000 metros de altitude. O seu tronco, ele tem de circunferência entre torno de 15 metros. Precisa vários homens para abraçar essa árvore quando ela já está madura, quando ela já está adulta. A sua altura atinge 30 metros, algumas chegando até 50 metros. É considerada o símbolo do poder, majestade, grandeza, beleza, força e permanência. O Salmo de número 92, abre a tua Bíblia em Salmos de número 92. O que diz a palavra sobre o justo? Salmos de número 92, versículo 12, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Compara o firme e contínuo crescimento do cedro. Então o justo, ele é considerado como a palmeira e como o cedro do Líbano, pelo seu crescimento, com o progresso espiritual do justo. Todos nós temos que buscar esse crescimento longo, firme, sempre buscando nos apresentar como justos perante uma sociedade, onde se faz necessário nobreza, beleza, resistência. Era usado o cedro.
Sempre que alguém pensava em palácio, alguém pensava em nobreza, alguém pensava em beleza e resistência, a madeira que se buscava era o cedro. Sua madeira usada em templos, palácios, navios. Além da sua nobre e forte madeira, o cedro produz uma quantidade enorme de óleo essencial. Então nós vamos observando tudo na Bíblia, não é por acaso. Muitas vezes nós pensamos, por que a casa de Davi ela foi construída com cedro? Por que o rei Hirão envia o cedro para Davi no momento de grande conquista, quando agora ele já está reinando todo Israel? Por que primeiramente foi feita a casa de Davi e não o sonho que era de construir um palácio para Deus? Quando ele chega ao poder, Hirão diz a ele: olha, vamos primeiro construir a tua casa, estou enviando para você carpinteiros e pedreiros, e é necessário construir a tua casa primeiro, e a madeira que ele envia é o cedro. Então quando nós lemos a Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia não é um livro de história, mas é um livro de princípios. Nós temos que tirar princípios da Bíblia. Quais são os princípios que a Bíblia está nos ensinando? Por que a Bíblia fala mais de 85 vezes sobre o cedro, apresenta o cedro? Porque o salmista, ele faz uma comparação: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Porque tudo isso vai nos apresentando, nós temos que olhar e pensar: é assim que eu preciso ser, é assim que eu preciso crescer, é assim que a minha vida ela tem que ser formada. Então sua madeira usada em templos, palácios, navio, além da sua nobre, ser nobre e ser forte, ela também tem uma quantidade enorme de óleo essencial, de essências, que sua capacidade é de proteger. Nenhum inseto chega em uma casa onde é construída com cedro. Não há cupim, não tem cupim. Como outra coisa interessante é que onde se planta a oliveira é uma planta que ela traz cura para todas as outras árvores. Onde existe uma oliveira, a oliveira ela traz cura. Por isso é uma árvore que vive muitos anos, porque ela mesma se cura e cura tudo em volta. O significado do nome do cedro em árabe é Kedron, que significa poder. Quando olha-se para esta árvore, logo se imagina poder. Então quando se constrói uma casa com o cedro, está se dizendo: essa pessoa é nobre, essa pessoa tem muito poder. O óleo extraído do cedro tem uso terapêutico e medicinal. Estabiliza o humor, dá força extra, amplifica a visão. O salmista ele disse: o justo crescerá como o cedro. O justo crescerá como o cedro. Nós estamos repetindo hoje palavras que foram ditas há 3.000 anos atrás. Então o cedro é o símbolo da eternidade. Mais de 3.000 anos atrás, o homem já reconhecia o poder desta árvore. O crescimento é lento e progressivo. Em 3 anos, ele cresce apenas 5 centímetros. Em 3 anos, você vai olhar uma muda de cedros e ela tem apenas 5 centímetros. Mas, porém, a sua raiz já está com mais de 1 metro. Então o justo, ele não pode apenas crescer para aparecer, ele precisa ter raiz. Uma árvore que vai chegar de 30, 50 metros, ela não pode simplesmente crescer, ela precisa ter raiz para aguentar. Então quando a Bíblia apresenta o justo crescerá como cedro, nós temos que ter raiz. Não podemos apenas crescer. Eu costumo dizer que a igreja no Brasil, ela inchou. A igreja brasileira inchou.
a igreja brasileira, ela não tem discernimento espiritual. Ela é rasa. Ela não tem um discernimento das coisas espirituais. Eu venho dizendo, olha, cuidado com esse tempo agora. Nós não estamos numa disputa política, nós estamos numa guerra espiritual. O que o Brasil está vivendo não é uma disputa eleitoral, é uma guerra espiritual. Então, mas o cristão, se ele não tiver discernimento do que ele está vivendo, se ele não tiver entendimento daquilo que ele está vivendo, ele vai entrar em disputas eleitorais e não perceber que a guerra em nosso país é uma guerra espiritual. Há demônios que não queiram que o Brasil cresça, que não queira que haja paz, que buscam a guerra, que querem jogar irmãos contra irmãos. Então a igreja, ela precisa ser madura para ter esse entendimento. Ela precisa ser madura para compreender o momento que nós estamos vivendo. Então o crescimento é lento, é progressivo. Em 3 anos ela cresce apenas 5 centímetros, e em média 20 centímetros por ano. Depois que ela atinge a idade de 4 ou 5 anos, ela começa a crescer 20 centímetros por ano. Não tem um crescimento exagerado. Então com 5 centímetros de altura, ela já possui uma raiz de 1,5 m, um crescimento lento, mas com estabilidade. O justo é como o cedro do Líbano, ele precisa ter estabilidade. Não é qualquer coisa que nos derruba, não é qualquer coisa que nos amedronta, não é qualquer coisa que nos faz fugir. Então, ter raiz, ter segurança. Eu era cristão, hoje eu não sou mais. Eu ia à igreja, hoje não vou mais. Então, não é assim o cristão. O cristão, ele tem que ser como o cedro. Não importa o que se levanta, não importa o que vem, nós temos uma raiz. E qual é a nossa raiz? A raiz de Jessé. Nós estamos firmados em Cristo. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo de número 8, diz assim: versículo de número 8, 17, versículo 8, diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão, a árvore, ela está junto à fonte. Deus diz assim, através do próprio profeta Jeremias: 2 maldades fizeram meu povo. A mim me deixaram fonte de água viva, e abriram para si poços rotos, furados, reservatórios furados. 2 mal me fizeram o meu povo. A mim me deixaram fonte de água viva, e abriram para si cisternas rotas. Então Jeremias está dizendo: como será o justo? Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. No tempo de seca, não deixa de dar fruto. Ele busca água, ele está à beira da fonte, ele está próximo à fonte. Então é necessário estar bem plantado e ter raiz profunda, para o tempo de sequidão. Estamos vivendo um tempo de sequidão. Estamos vivendo dias difíceis em nosso país, ou no mundo,
né? Estamos já para 3 anos de um tempo de dificuldades, tempos difíceis para a família, tempos difíceis para a igreja, tempos difíceis para o cristianismo. É um tempo de sequidão. É um tempo que agora nós vamos ver se nós estamos bem plantados, se nós somos realmente justificados por Cristo, se nós continuamos firmes, ou se nós vamos sentir o tempo de sequidão. Jesus, ele falando sobre semente, ele diz que algumas pessoas, elas são terras, são como a terra, e é lançada vários tipos de sementes. Jesus fala sobre 4 tipos de terras. E no capítulo 8 de Lucas, versículo de número 13, diz assim: e o que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Olha o que Jesus fala, nos apresentando como árvores, como pessoas que recebem a palavra, e diz: esses são os que estão sobre pedra. Encontraram uma pedra e ali eles não desenvolvem. Eles, mesmo ouvindo a palavra, recebem a palavra. Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ir à igreja, mas quando vem o tempo ruim, ele não tem raiz e morre, esfria. Apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Eu tenho conversado com muitos pastores, e a grande pergunta é: onde foi o povo? Onde está o povo? Por que esfriou o povo? Era um tempo de orar, era um tempo de buscar. A nação está sendo ameaçada, mas não vemos o povo. Onde está o povo? Se fizer um evento, aparece povo, mas é povo de evento, não é povo de oração. É povo que não sabe as lutas que estão por vir, ou que está se levantando. Um povo que não tem discernimento, um povo que não tem visão. O cedro tem raiz profunda, a sua raiz busca as profundezas, encontrando, mesmo que haja uma pedra, ele se desvia da pedra para continuar lançando as suas raízes profundas. E algumas versões diz que ele abraça a pedra, e ali ele tem mais resistência. Nenhum vento consegue derrubá-lo, nenhum vento consegue fazer ele perder a sua estabilidade. O sonho de Davi era construir um palácio para Deus. O sonho de Davi era construir o palácio para Deus. Porém, recebe todo o material para construir a sua casa. Recebe o cedro como a matéria-prima. Temos que construir a nossa casa. Primeira coisa que nós temos que construir é a nossa casa. Nós muitas vezes pensamos: eu preciso ir à igreja para ser forte. Nós temos que construir a nossa casa primeiro. Tendo família forte, a igreja é forte. Tendo igreja forte, a nação é forte. Primeiro lugar que nós temos que construir é a nossa casa. Não tem nada a ver com a religiosidade. Nós temos que buscar construir a nossa casa. Porque Davi, com todo o sonho que ele tinha de construir o palácio para Deus, quando ele se torna rei, ele constrói primeiro a sua casa. A casa é a base para servir a Deus. A casa é onde nós somos a igreja forte. Se simplesmente nós formos religiosos, há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas a sua casa está desorientada. Primeiro precisamos construir a casa, refortalecer a casa. A igreja é um lugar de adorar a Deus, é um lugar de agradecimento a Deus, é um lugar de ouvirmos palavras proféticas, mas o lugar de segurança é a nossa casa. Praga alguma chegará à sua casa. É um lugar de resistência, é um lugar forte.
Então, primeira coisa, cultivar raízes fortes. Nós temos que cultivar, nós temos que ter uma raiz forte, uma raiz que resiste. Veja o que diz o capítulo 1 de Salmos. 1 Salmos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Olha a palavra do Senhor, Deus fazendo a diferença de quem serve e de quem não serve, daquele que busca, daquele que medita, daquele que crê, daquele que entende que precisa ser uma árvore com boas raízes, daquele que sabe que a palavra é para meditar. A igreja não é um lugar de entretenimento, é um lugar de ensinamento. A igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja é um lugar de ensinamento. Nós temos que vir para Deus nos ensinar. O cedro tem um cheiro natural que afugenta as pragas, porém é remédio para as vias aéreas. O cedro, ele tem um perfume natural, dele exala um perfume que afugenta todas as pragas. Todas as pragas ficam longe do cedro. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, de número 16, diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles cheiro da vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Nós somos o bom perfume. Não somos como os falsificadores da palavra, algo que Jesus nos prepara. Cuidado, nos últimos tempos haverá falsos pastores, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsos ensinamentos. E como vamos nos proteger de tudo isso? Com o perfume de Cristo. Nós temos o bom perfume, o bom perfume de Cristo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Alguns o bom cheiro para a vida, e outros o cheiro para a morte. Veja bem, o cedro, ele tem essas duas qualidades. O cedro tem um cheiro natural que afugenta as pragas, porém é remédio para as vias aéreas. Com o próprio perfume, ele afugenta pragas, e o próprio perfume é cura. Nós temos que ter esse perfume. O que a igreja precisa nesses dias? O bom perfume de Cristo. Construir a sua casa com cedro é uma ordem familiar, ordem no relacionamento familiar, caráter pessoal, sacerdócio familiar. Tudo isso nós temos que ir trazendo para a vida hoje. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de princípios. Trazer esses princípios para a nossa vida. O que nós precisamos ser?
justos como o cedro. O cedro traz a justiça de Deus, traz a limpeza, traz a purificação. Quando nós vamos para o livro das leis, abra a tua Bíblia em Levíticos. Levíticos número 14, versículo 49. Quando havia praga na casa, quando havia lepra na casa, assim começa essa palavra. Levíticos capítulo 14, no versículo 33 já fala a lei acerca da lepra na casa. Quando havia doença na casa, o sacerdote era chamado. O sacerdote vinha examinar a casa estava doente, a casa estava com fungos, estava com lepra, e algo deveria ser feito ali naquela casa. No versículo de número 49, para não se estender nessa parte, diz assim: depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim e insopo. O cedro era levado pelo sacerdote para a purificação da casa. Então, acerca da lepra na casa, então pegará 2 aves, madeira de cedro, púrpuro, escarlate e sopro, para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. A pureza começa no material que você usa para edificar a sua casa. O que você tem usado para construir a tua casa? Qual material você tem levado para dentro da sua casa? Que material você tem entregado aos seus filhos? Que ensinamento você tem levado para a sua casa? O que tem entrado dentro da sua casa? Será que o bom perfume de Cristo que está em nós tem afugentado as pragas? Por isso nós temos o bom perfume de Cristo. Então a casa, ela tem que ser purificada. O sacerdote era chamado para que houvesse uma purificação. Olhava-se a casa e a casa estava doente, então alguns materiais ele levava e fazia ali a expiação, para que a casa ela fosse purificada. A pureza começa com o material que nós usamos, com aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa. Que tipo de culto é esse o vosso? Essa é a palavra que se perguntava ao povo. Que tipo de culto é esse o vosso? Que culto vocês estão tendo hoje? Que tipo de culto nós estamos entregando a Deus? Qual é o nosso culto? É um culto a homens ou é um culto a Deus? Que tipo de culto é esse? E os nossos filhos vão nos perguntar isso. Os nossos filhos vão nos perguntar: que tipo de culto é esse? Por muito tempo eu já fui criança, já fui jovem dentro da igreja, e por muito tempo se ensinou isso. Olha, vamos trazer as coisas do mundo para segurar os nossos filhos na igreja. Não segura. Não segura. Porque nós mostramos aos nossos filhos que lá fora tem baile melhor do que se fazia dentro da igreja, que lá no mundo tem show melhor do que se fazia dentro da igreja. Nós só ensinamos a ele o caminho do show, e não ensinamos o caminho da verdade, o caminho da palavra. Não se segura ninguém na igreja com show. Eu sempre digo: quer assistir um show? Não sou contra show. Vai assistir um show, mas vá assistir um show de qualidade. Gosta de um teatro? Vá num teatro, mas um teatro de qualidade. Não é dentro da igreja. A igreja é lugar de princípios, é lugar de palavras. Um culto não precisa demorar 2 horas, 3 horas. Um culto tem que ter uma ministração de uma aula, de uma escola. É 45 minutos, no máximo 1 hora só. É uma escola. O culto tem que ser uma aula, tem que ser uma escola. Lugar de show, leva o teu filho para os melhores shows, mas ensina ele que lugar de adorar a Deus é na casa do Senhor. Ensina ele que aqui não é lugar de show, que aqui é lugar da presença de Deus, que aqui é o lugar onde nós venhamos aqui adorar a Deus. Então a pureza começa no material que você constrói a tua casa. Como serviremos a Deus se nós não sabemos como buscar a Deus? Salmos de número 104. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 104.
versículo de número 16. Diz assim a palavra: as árvores do Senhor fartam-se de seiva, o cedro do Líbano que Ele plantou. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que Ele plantou. Quem plantou? Deus. Quem nos plantou? Deus. Quem te chamou? Deus. Quem te escolheu? Deus. E Deus nos escolheu para quê? Para sermos iguais ao mundo? Não. Para termos um diferencial. Para sermos diferentes. Não é apenas pelo cabelo, pela roupa, não. Pelo caráter. Temos o caráter de Cristo. Temos que fazer o melhor para Deus. Crescimento lento, mas com estabilidade. Um crescimento lento, mas com estabilidade. Não é o inchar a igreja, não é trazer gente de tudo quanto é jeito. Hoje nós estamos vendo que as pessoas não sabem nada, que as pessoas estão longe da doutrina, longe do ensinamento. Pessoas que se dizem cristãos estão aprovando aborto, estão aprovando tantas coisas malignas que estão por aí, porque não tem conhecimento da palavra, são rasas, não tem conhecimento do que é o espiritual, do que é o espiritual. Tivemos esse dia, passei até no grupo, um dos candidatos a presidente dizendo: eu estou falando com demônios, e vou chamá-los para me ajudar a governar esse país. E muitos cristãos estão dizendo: eu gosto dele. Muitos cristãos estão dizendo: é nele que eu vou votar. E não estou apresentando ninguém, vota nesse ou vota naquele. Mas a igreja tem um dom que se chama discernimento. Nós precisamos discernir o que serve e o que não serve. Como eu vou querer um país abençoado se a pessoa que é candidata a ser o presidente dessa nação declara em alto e bom som? Se tivesse escrito, eu não reproduziria, mas ouvi da boca dele dizendo. Muitas vezes, muitas coisas vêm escritas, eu não reproduzo. Reproduzi porque ele estava falando com a boca dele. Eu vou usar eles para nos ajudar. E agradecendo, porque a educação do país teve influência dos espíritos. Aí você pergunta: por que a educação do país está ruim? Por que as crianças estão sendo envolvidas em coisas malignas? Discernir, perguntar. É um tempo de voltarmos à estabilidade, crescimento lento. Sabe, eu nunca gostei dessa ideia: o Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos. Eu não creio. Está mostrando agora. Está mostrando agora que não tem. Tem pessoas que foi chamada por movimentos, por tantas coisas, mas não tiveram um encontro real com Deus. É um tempo de clamarmos pela nação. E clamar por quê? Por salvação, clamar por cura, clamar por libertação, clamar por convertimento e arrependimento. Algo que precisa vir sobre a nação: arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Se nós queremos um avivamento na igreja, nós precisamos primeiramente de arrependimento. Buscar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar a palavra de Deus. A pureza começa no material que você usa para edificar a sua casa. Então Davi, ele tinha um sonho. Muitas vezes nós temos um sonho, nós temos um projeto. Um dia eu vou ser empresário, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é edificar a sua casa e usar o material correto. Davi tinha sonhos. Talvez ele pensou a vida inteira dele, desde que ele foi ungido. Ele diz: eu amo tanto ao Senhor, que um dia eu vou construir um palácio para Deus.
Mas no momento que ele foi levantado como rei de todo Israel, a palavra muda para ele. E Davi, cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, o rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiro e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e quis exaltar o seu reino por amor do seu povo. Primeira coisa, constrói a tua casa. Veja o material que você vai usar. Veja o material que você vai levantar, os alicerces da sua casa. O cedro, ele é uma madeira para nobreza, uma madeira nobre. E a palavra do Senhor diz que o justo é como o cedro do Líbano. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé nesta manhã. Fale com o Senhor. Peça discernimento daquilo que está precisando para a sua casa, para a sua família. Diga ao Senhor que você está precisando edificar a sua casa, edificar a sua família. Diga ao Senhor que você quer edificar um lar, os seus filhos, que a sua família precisa ter longevidade, e que as pragas, pelo seu perfume, elas sejam afastadas. Quando temos o perfume de Cristo, as pragas não chegam em nossa casa. Há muitas pragas nesse mundo, e muitas pragas sendo anunciadas que virão. Mas a palavra do Senhor diz: não tema o tempo da sequidão, e continua dando frutos. Assim é o justo. Sabe, não importa o que vai acontecer. Eu sempre digo, não importa quem vai se colocar de presidente, porque eu continuo orando pelo país, e o país vai ser uma bênção. Não importa o sistema que se levanta, para mim e para a minha casa, vai continuar sendo uma bênção. Ah, mas poderão tirar a sua vida. A única coisa que esses homens malignos podem fazer é tirar a minha vida, mas o resto não mexe. Na minha raiz não mexe. Ainda que cortem a árvore no cepo, ela volta a florescer. Essas são as promessas do Senhor. Então não teme nada, continua com fé. Nós somos como o cedro do Líbano. Nós somos uma árvore com raiz. Nós somos uma árvore que tem profundidade. Nós somos uma árvore que estamos bem estabelecida. Busque no Senhor isso para a nossa vida e para a nossa casa. Fale com Deus nesta manhã. Fale com o Senhor o que você está precisando. Talvez você pense que precisa de um carro, que precisa de uma casa. O Senhor, Ele vai te abençoar. Mas a primeira coisa, honre ao Senhor, busque ao Senhor, ouça a voz do Senhor. O teu sonho é em segundo plano. O teu sonho fica em segundo plano. Nós somos o sonho de Deus. Deus quer o melhor para a tua vida. As demais coisas vos serão acrescentadas. Fale com o Senhor nesta manhã. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Senhor, aqui está o teu povo, Pai, um povo que te busca, um povo que clama pela tua presença, um povo que ora por esta nação. Senhor, toma esta nação nas tuas mãos. Senhor, nos ajude, Senhor, contra os principados e contra potestades. Senhor, que o nosso bom perfume, que o perfume de Cristo que há na igreja, Senhor, afaste toda praga, afaste toda maldição. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?